Pode sim, fica à vontade, Jadson. Ah, beleza. Tá bom, então. Bem, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, olá mais uma vez. Vamos dar prosseguimento à biografia do Lutero. Uma introdução. Nosso objetivo, né, é traçar alguns momentos da vida do Lutero e, a partir desses momentos, ver um pouco sobre a Reforma Protestante, ou esse movimento e como ele foi se encaminhando. Hoje a gente está no terceiro ponto, ou seja, pretendemos encerrar hoje, né, depois de duas apresentações. As duas primeiras apresentações, um breve resumo sobre elas, né? A gente começou falando sobre o próprio Lutero e a sua família, né, a sua origem. Seu pai inicialmente agricultor, depois foi mineiro, a sua mãe dona de casa também agricultora, e com a ascensão do pai de Lutero ao minério, propiciou ele, né, a, a conduzir Lutero para os estudos. O pai dele gostaria que ele seguisse uma carreira jurídica, né, então coloquei ele no curso de Direito. Mas Lutero vai ter uma ruptura, né, com esse mundo secular e vai entrar no monastério e vai ter início a sua vida religiosa. Né? A gente falou um pouco sobre a vida dele religiosa, a sua caminhada, alguns aspectos. Passamos pelas 95 teses, né, aquele emblemático evento de 31 de outubro de 1517, a conturbada vida do Lutero após esses eventos, até chegar à Dieta de Worms, em 1521, em que há a excomunhão de Lutero, em que esse ano, né, em janeiro, no caso do ano de 2021, em janeiro completou-se 500 anos da sua excomunhão, né? As suas dificuldades, o seu sequestro, né, entre aspas, quando ele vai sair da dieta, o príncipe eleitor sequestra Lutero e deixa Lutero escondido no castelo de Wartburg. Depois Lutero retorna a Wittenberg e dá continuidade à reforma. Então a gente comentou um pouco sobre essa reforma em Wittenberg, que inicia antes mesmo de Lutero retornar, né, quando Lutero ainda está no castelo de Wartburg. Essa reforma, através de Karlstadt, né, ela vai tomando seus contornos. O emblemático caso, né, com os camponeses, né, ou com a revolta dos camponeses. Alguns dizem que esse é um momento que Lutero muda o seu perfil, né, que a personalidade do Lutero tem uma mudança, né, a partir do momento que ele se depara com esse problema dos camponeses, né, quando as suas teorias elas são, né, levadas, né, ao extremo, né, ou ao máximo que se pode estender a sua análise, são adotadas pelos camponeses, né? Então ele inicialmente tenta se conciliar com os camponeses, porém depois ele acaba se oposicionando. E a gente terminou no casamento de Lutero, né, falando um pouco sobre o seu casamento, Catarina Vambora, né, a sua vida, os seus filhos, né, que girou também, né, em torno aí a revolta dos camponeses 1524, 1525, a chegada de Catarina Vambora em Wittenberg 1523, casamento em 1525. Então, assim, pegando uma análise mais geral, né, a gente pode também ver uma mudança do perfil do Lutero, observando o conjunto, né, de situações, né, não apenas a Guerra dos Camponeses, né, mas em 1525 tem um homem que se casa, né, então passa a constituir família, tem outra perspectiva, né, acerca do agir no mundo, das coisas, né, que ele não queria se casar, mas depois acaba se casando e passa a ter um carinho, uma admiração enorme, né, por Catarina Vambora, pelos seus filhos. E a gente terminou aqui, né, no seu casamento, mas também a gente vai ainda continuar um pouco aqui, permeando 1525, porque é nesse ano que tem a resposta de Lutero Erasmo de Roterdã a um livro que foi publicado no ano anterior, em 1524. Né? Então, a gente ainda recomeça nesse momento bastante turbulento, né? Colocando esses três eventos
né? Então a gente aqui vai falar, né, vai iniciar falando desse debate ou dessa discussão entre Erasmo de Roterdã e Martinho Lutero, mas também pensando e lembrando que concomitantemente está ocorrendo a Guerra dos Camponeses e Lutero vai se casar, né? Então, o casamento, né, ele é algo que acontece, né, passa-se um tempo, há um processo para que ele chegue até o casamento em 1525, né? Então, tudo isso, né, está acontecendo nesses três eventos, a Guerra dos Camponeses, seu casamento com Catarina e esse debate com Erasmo de Roterdã. Talvez, né, até essas circunstâncias que levaram ele a publicar a sua resposta somente em 1525, sendo mais exato no dia 31 de 1525. Né? O livro foi publicado em 1524. Tá? A gente vai começar. Sim? Tá. E a gente vai começar, né, exatamente nesse embate. E eu tenho evitado falar sobre as obras de Lutero. Né? Eu tenho falado mais sobre a vida dele e sobre o encaminhamento da reforma a partir da vida dele. Então, essa vai ser a única obra que a gente vai se deter mais um pouco. E a consideração desses autores, que eu vou destacar inicialmente, né, dessas três percepções sobre esse livro de Lutero, ou sobre a resposta de Lutero, né, que combinou com esse A Vontade Cativa, pode ser traduzido livremente, como alguns traduzem, né, como alguns autores, né, compreenderam a publicação desse livro, né, ou como eles compreenderam a percepção de Lutero na escrita desse livro. Né. O francês Jean-Marc Bertholdi, ele afirma que, com o De Servo-Arbítrio, de Martinho Lutero, encontramos-nos diante do primeiro texto verdadeiramente confessional da reforma do século XVI. O coração de todo o programa da reforma está admiravelmente resumido nele. Então, quando a gente pega, né, uma publicação de 1525, 31 de dezembro de 1525, a gente pode pensar até ela como uma publicação de 1526, né? Alguns até afirmam que é a publicação de 1526. Pensar, né, esse livro, esse documento produzido por Martinho Lutero, né, como o coração do programa da reforma, né, que está ali sintetizado, né. A gente pode pensar também, né, como o ápice, né, ou o mais exímio texto produzido por Martinho Lutero. Né. Claro, não se compara à tradução da Bíblia, né, foi de grande importância, grande relevância, assim como outros escritos, né, mas que ele, né, tenha produzido a riqueza com que ele construiu aquele texto, né, demonstra que, porque muitos textos que Lutero produziu, ele produziu no calor, na emoção, né? Ele sentava, ele escrevia, e saía escrevendo, saía respondendo as coisas. Então, poucos textos, né, que Lutero escreveu, né, percebe-se uma reflexão tão acurada quanto foi, né, essa resposta dele, Erasmo de Roterdã, com o De Servo-Arbítrio. Outra opinião aqui do historiador Martin Dreher, né, em sua resposta, essa, né, esse apontamento do Martin Dreher é interessante, né, porque dentro do debate entre Erasmo e Lutero, né, é como se, né, é como se não, né? No fundo, na verdade, o que aconteceu foi isso, né? O Erasmo ele passa a defender, né, heresias e Lutero passa a defender a igreja, né? Mas só que aquele momento, né, que colocava Erasmo contra Lutero, que permitia com que a igreja oficialmente acolhesse o que Erasmo estava dizendo. Mas a gente vai ver que posteriormente as coisas se alteram, né? Mas a gente pensar aqui em 1524 e 1525, né? Em sua resposta, Lutero tornou-se defensor da doutrina da igreja. Erasmo
passou a ser defensor da heresia pelagiana. Não fosse o fato de estar sendo usado, teria sido duramente perseguido. Mais tarde, seu texto foi rejeitado por católicos ortodoxos. Né? A gente vai ver que ele não foi apenas rejeitado, ele foi posto no índice de livros proibidos. Né? E o próprio Lutero, né, ele afirma no prefácio, você escreve coisas tão horríveis, tantas heresias que você fala, que você só é aceito pelo Papa com o que você diz, porque você está se colocando contra mim. Né? Porque, caso contrário, você estaria sendo condenado pela Igreja. E esse aqui é do pastor Gilson Santos, que está na tradução, né, da editora Fiel, que foi uma tradução condensada do de servo-arbítrio. Né? O título do livro é Nascido Escravo. Né? E aí tem um prefácio, e o prefácio e a conclusão, né, do pastor Gilson Santos, e no prefácio ele tece essa opinião sobre esse livro. Lutero considerava A Escravidão da Vontade a sua melhor e mais útil obra. O valor deste tratado é inestimável realmente, e poucos livros há que sejam tão necessários no presente momento. Né? Por esses três autores, a gente percebe o quão de importante foi a publicação ou a resposta, né, de Lutero a Erasmo de Roterdã. Né? É como se, naquele momento, né, em 1525, quando a reforma está se expandindo nos territórios alemães, né, para além dos territórios alemães também, né, surgisse um grande tratado teológico, né, que fosse definir ou dar um corpo definido, além de todos os outros textos que já tinham sido produzidos. Né? Então, né, como se fosse o ápice da concepção da reforma, né, acerca da natureza de Deus e da natureza do homem. Né? Então, a partir desses três autores, para a gente perceber de início o quão importante foi a publicação, né, desse livro em 1525, né, sendo uma resposta a um livro de Erasmo de Roterdã que foi publicado em 1524. Ocorreram algumas análises, né, ou algumas concepções ou entendimentos que eu considero equivocados. Né? Eu, dentro da minha ignorância, considero equivocados. Lutero, ele escreveu e publicou muito, e publicou-se muito sobre ele. Provavelmente, mesmo se a pessoa dedicasse a vida todinha a ler somente sobre Lutero, ele não iria conseguir ler tudo que Lutero produziu e do que se produziu sobre Lutero. É uma quantidade enorme. Então, assim, isso aqui que eu estou chamando de equívocos, ele pode ser porque, né, alguma parte da leitura sobre Lutero pode ter passado não percebido por esses autores. Né? Né? Porque se você pega, por exemplo, Conversas à Mesa, né? É uma obra extensíssima. Né? Você tem uma parte publicada em português. Né? Então, e Conversas à Mesa não são obras produzidas direto por Lutero, foi produzido por alunos dele. Né? Então, a produção do Lutero é muito grande. Né? Os biógrafos, né, eles fazem esse comentário, fazem essa observação de como analisar, né, ou compreender toda a produção de Lutero, né, devido a essa grande quantidade de escritos que ele produziu. Né. Claro, você não tem só os escritos, né, livros, panfletos, né, você tem cartas também, né, que Lutero trocava com cartas, então você vai ter que ler cartas também, então é uma quantidade imensa. Né. Mas o que eu quero chegar aqui, né, é que esses autores, né, o primeiro, bastante conceituado na academia, fundador, para quem era da área de história conhece, né, né, a escola francesa, conhecida de escola dos análises, né, um historiador a qual
não é, eu constantemente recorro, né, e é inspirador para que eu produza, né. Sem dúvida, ele tem uma importância ímpar na historiografia, né, francesa, e na historiografia brasileira também, que produz muito a partir dessa escola francesa, né. Porém, né, ele deu um deslize na biografia dele sobre Lutero, né, que ele escreveu em 1928, né. Então é uma obra, né, se aproximando aí do seu centenário. Quando ele afirmou que pura e simplesmente Lutero negou o livre-arbítrio, proclamou uma vez mais que tudo o que acontecia com o homem, inclusive a salvação, não passava do efeito dessa causa absoluta e soberana, no caso de Deus, né? O equívoco está aqui porque o que Lutero trata com Erasmo, né, na sua resposta, não é inclusive a salvação, é exclusivamente a salvação. A preocupação de Lutero, né, não está no cotidiano ou na vida diária do ser humano, mas na sua salvação, né? Então, Lutero trata ali intrinsecamente da relação de Deus com o homem e do homem com Deus acerca da salvação, né? Quando ele diz que inclusive a salvação, né, como se Lutero tratasse de um conjunto de coisas e inclui essas coisas a salvação, né? Mas não, é exclusivamente a salvação que Lutero está tratando ali. Esse outro autor, né, o Christopher Dawson, não reconhecido na academia, né, mas reconhecido por ser um historiador que produziu muito, né, e ele tem sido muito evocado, principalmente por apologistas católicos, né, e aqui deixo a citação dele também, né, a maneira que Lutero defendeu a doutrina, contudo, correspondia à total negação de qualquer tipo de liberdade humana. Também um equívoco acerca do que Lutero tratou, né, no seu livro, né. Não é sobre isso que ele está tratando, né? Ele não nega totalmente. E nos parece que essas acusações já ocorriam quando Lutero era vivo, né? Que em conversas à mesa, né, e a gente não tem a preocupação, né, da exatidão do que foi escrito nas suas frases, né? Só que tem mais de uma vez essa percepção, essa ideia de que ele está se referindo a Erasmo, está se referindo ao livre-arbítrio. Outros pontos também, outras passagens, em outros momentos ele também fala sobre isso, né? Mas eu quero pegar esse trecho do Conversa da Mesa, né, porque ele cita ali explicitamente, né? Quando ele supostamente teria afirmado, né, aquele que sustenta que o livre-arbítrio do homem é capaz de fazer ou operar qualquer coisa em matérias espirituais, por menor que seja, nega a Cristo. Tenho sustentado isto em meus escritos, especialmente aqueles contra Erasmo, um dos homens mais doutos de todo o mundo. E essa citação também aqui, deixa essa continuação, né, porque Lutero atacou muitas vezes Erasmo, né? E fala-se muito dos ataques de Erasmo, de Lutero sobre Erasmo, e coloca-se um antagonismo, né, entre a religião, ou até mesmo especificamente entre a reforma protestante e a filosofia, por exemplo, né? E aí é a ideia de construir uma concepção de que, né, a religião, e mais especificamente nesse caso, né, a reforma protestante, os protestantes estavam construindo, né, um conflito entre a filosofia e, a teologia, e aí a religião impedia a filosofia e cair num mito, por exemplo, né? Da parte de Lutero havia, sim, muita admiração, né, acerca de Erasmo, né, de quem era Erasmo. E ele prossegue, né, um pouco mais à frente, depois de outras palavras, confesso que a humanidade possui um livre-arbítrio, mas
não está relacionado às matérias espirituais, né? Não está relacionado, né, a o voltar-se por sua própria vontade para Deus, que é conforme que a gente vai ver mais um pouco à frente. Então, esse livre-arbítrio que Lutero ele afirma, né, seria no caso, né, e aí a gente pensa na sua dinâmica do seu tempo, né, uma sociedade rural, basicamente agrária, né, ordenhar vacas, construir e etc. Para a gente poderia, nesse momento, né, por exemplo, dizer, né, eu estou aqui apresentando isso, e vocês estão aí assistindo. Eu poderia não estar apresentando, vocês poderiam não estar assistindo, né? Isso interferia, isso não, não é? Esse livre-arbítrio, essa ação, né, não tem relação direta com a matéria espiritual, né? Então, poderia apresentar, eu poderia não apresentar, é uma ação, vamos dizer, natural ou cotidiana do ser humano, né, que não necessariamente diz respeito às matérias espirituais, que é o que ele vai tratar em sua resposta a Erasmo. Erasmo de Roterdã. Vamos falar rapidamente aqui sobre ele, né? Ele teve uma formação em comum com Martinho Lutero, né? Que tanto Martinho Lutero quanto ele tiveram uma formação num mosteiro agostiniano, né? Então tem é interessante isso, né? Que tem essa similaridade entre o perfil dos dois, né? A formação em comum ser agostiniana, né? Então, pressupõe-se que os dois conheciam muito bem, né, o pensamento de Agostinho, né? Então, formados, né, em mosteiros agostinianos, né? E Lutero ele prossegue, só que Erasmo vai, né, se desvincular da vida no monastério. Humanistas e reformadores, né? E aqui um ponto para a gente observar, né, que havia uma confluência entre as ideias, né, dos humanistas cristãos, né, com os reformadores. Por exemplo, o retorno às fontes, né, o método de você analisar os escritos e retornar às fontes antigas, a crítica ao Papa, né, a dinâmica religiosa da sua época como um todo, né? Então, havia aproximações entre os humanistas e os reformadores, né? Inclusive, como eu falei na imagem anterior, né, aquela afirmação de Lutero, ela ecoa, né, como os reformadores também tinham uma admiração pelos humanistas, né, pela Renascença como uma nova percepção de tempo em que usa novos métodos de análise, a exemplo do retorno às fontes, né. E tivemos humanistas, né, considerados humanistas na Reforma, né, como, por exemplo, o principal, né, cooperador de Lutero na Reforma, né, na Alemanha, o Melanchthon, né, Philipp Melanchthon, é considerado humanista também, envolvido. Zwinglio, na Suíça, também é bastante envolvido com a Renascença. O Melanchthon, por exemplo, né, ele vai tentar mediar, né, essa relação entre Lutero e Erasmo de Roterdã, né. Posteriormente também outras relações ele vai tentar mediar, como por exemplo a relação de Lutero com João Calvino, né, que vai ter aproximações e distanciamento, a relação de Lutero com Zwinglio, que vai ter aproximações e distanciamento, né. Só que e aí você tem com o declínio da Reforma, né, você tem humanistas, né, indo em direção à Reforma e outros rejeitando a Reforma. No caso de Erasmo, ele vai rejeitar, né, essa reforma proposta por Lutero, né, mas não publicamente, né. Ele conversava isso com amigos, ele escrevia cartas para pessoas, né, dizendo que
não era favorável ao que Lutero estava fazendo, né, porque estava dividindo a igreja, ia ter problema com isso, né. Então, a partir do momento que Lutero foi excomungado em 1521, né, Erasmo passou a ser pressionado para se posicionar acerca da doutrina de Lutero, acerca do que Lutero estava dizendo, estava escrevendo, estava pregando, né. E ele vai ser bastante pressionado por várias frentes a poder ter o seu posicionamento acerca de Lutero, né? Para dizer, e aí, afinal, né, Erasmo, você está em que time, né? Está no time do católico, está no time dos protestantes, ou melhor dizendo, né, dos reformados, né? Porque a reforma, nesse momento, ela ainda não é protestante. A gente, no finalzinho, vai falar sobre isso, né? A gente está falando aqui da reforma, né? Ela ainda não tornou-se protestante, né? Então, essa pressão, né, de várias pessoas, e é interessante e irônico, né, porque uma dessas pessoas é o rei Henrique VIII, né, o que lá na frente, 10 anos depois, vai fazer a reforma na Inglaterra, né, e é a ele que Erasmo se dirige constantemente, né, e é irônico isso, né, porque quando chega lá na frente, uma década depois, Henrique VIII rompe, né, com a Igreja Católica e funda aí a instituição, né, conhecida como a Igreja Anglicana, tá? Então, dentro desse movimento de reforma, né? Mas é preciso observar que essa reforma de Henrique VIII na Inglaterra tem outras características, né, das reformas continentais ou das reformas, né, na Alemanha, na Suíça, né, nos Países Baixos, né? É uma reforma de Estado, né, de governo, né? As reformas, né, na Alemanha, na Suíça, por exemplo, né, elas são movimentos menos que vai chegar ao Estado, ou seja, não é que eu não estou falando, né, o Estado na concepção moderna, mas assim, aos governantes, né, a partir de uma pressão de baixo para cima, né, um movimento de mudança na igreja, ela vai, né, pressionar os governantes. Então, é uma reforma que se faz inicialmente, né, não pelo Estado, mas sim, né, pelos religiosos, pelos próprios membros das igrejas locais. Né, as igrejas vão se reformando, né, os bispados vão se reformando, né, as pessoas vão pressionando por essa reforma, e depois culmina com, né, né, os governantes reformando os seus estados ou seus territórios. Né. E aqui Henrique VIII tem essa diferença, mas né, 10 anos depois desse embate entre Erasmo e Lutero. E aí Erasmo ele vai se posicionar, né, escrevendo o delibero arbítrio, né, ou seja, do livre arbítrio, né. E aqui é um debate que tem implicações, né, na perspectiva de Lutero, que a gente pode retomar até 1517, por exemplo, antes, quando ele está estudando as cartas do apóstolo Paulo, né, especialmente Romanos, e e ele afirma sobre essa justificação pela fé, e aí ele vai ter aquele embate com as suas 95 teses, né, que vai expandir sobre todo o território alemão, né, e vai culminar em 1521 na sua excomunhão. Né. Ele passou a ser criticado, o Lutero, bastante, né, porque questionou se a justificação é pela fé, de que serve as obras. Né. E aí um dos escritos dele, que eu cito na segunda apresentação, desculpe, não, na primeira apresentação, eu acho, que da liberdade do cristão, né? Ele vai exatamente explicar essa relação, né, entre as obras e a fé. Né? Então, esse embate de 1524, a gente pode também pegar ele num processo histórico, né, acerca da construção da doutrina de Lutero, da doutrina da Reforma. Né? E a resposta de Lutero não está isolada do seu conjunto de escritos. Tá? Então, é um debate que tem, né,
uma dinâmica, nenhum processo histórico, né, que vai ocorrendo e vai se desenrolando. E aí, como eu tinha falado, né, acerca dele ser aceito, e o próprio Lutero critica, e o Martin Luther faz aquela observação, né, do Erasmo de Roterdã, do que está escrevendo, né, ser aceito ali pela igreja oficialmente, né, alguns criticam, mas vai ser aceito, né, porque ele está se posicionando contra Lutero, não porque aquilo que ele está defendendo é de fato uma doutrina da igreja oficial, né. E aí, mais uma ironia, né? Depois da sua morte, os seus escritos, né, farão parte do índice de livros proibidos, né? E você vai ter perseguição da Inquisição, por exemplo, aos seguidores de Erasmo, né? Em Portugal, né, que é um pouco mais próximo da gente, né, a reforma também ecoa, né? Eu vou fazer um panoramazinho da reforma no final também, né? Mas a reforma aí nesse início, né, ela também ecoa. Espanha, vai chegando a Portugal, né? E em Portugal, por exemplo, há uma dificuldade de distinguir entre os seguidores de Lutero e seguidores de Erasmo, né? Mas pela doutrina, perdão, pelos escritos de Erasmo serem postos no índice de livros proibidos, né? Vai ter gente presa, gente condenada, gente para fogueira em Portugal por ser seguidor de Erasmo, né? E aí está mais uma ironia do destino, né? Eu não li sobre, ainda não alcancei sobre, né? Mas eu fico me perguntando, né, como deverá ter sido a reação do Lutero, por exemplo, em 1539, né? Erasmo faleceu em 36, em 39 ele tem seus livros proibidos, né? Qual teria sido a reação do Lutero, né? Seria algo como, eu te avisei, Erasmo, né? Você tá aí, o que você está escrevendo, né? Só foi aceito lá em 24, porque estava se colocando contra mim, porque quando, né, foi realmente analisado, né, e aí decidiu-se ortodoxamente, né, que aquilo deveria ser proibido, né. Então você chega até o caso, né, de pessoas presas, né, e condenadas pela Inquisição por ser seguidor de Erasmo, né. E aqui a gente vai abordar, né, para ser rápido, para não demorar, alguns alguns pontos, né, acho que basicamente 3 pontos acerca do que Erasmo escreveu e da resposta de Martinho Lutero acerca desses aspectos que eu vou destacar aqui, né? E o primeiro dele é que Erasmo ele fala da obscuridade das escrituras, né? Ou seja, a escritura ela tem pontos obscuros, né? Essa concepção, né? Ela relegava ou delegava a Igreja, mais especificamente a Igreja Católica Apostólica Romana, né? A autoridade de dizer o significado dessa obscuridade, né? E dentro dos temas que Erasmo afirmava que era obscuro, seria o livre-arbítrio. E ele usou Romanos 13:11 e Isaías 40:13, né? E isso foi motivo, né, de Lutero já iniciar fazendo uma grande crítica a Erasmo, né, acerca de como ele, né, interpretou esses 2 versículos. Então Erasmo escreveu algumas coisas, alguns lugares secretos nas Sagradas Escrituras, nos quais Deus não desejou que penetremos mais profundamente. E quando tentamos fazer isso, a escuridão vai aumentando à medida que nos aproximamos. E por essa via, somos levados a reconhecer a majestade insondável da sabedoria divina e a debilidade da mente humana. É, o que Erasmo escreveu realmente, né, faz sentido de acordo com aquilo que tem na Bíblia. Só que as passagens bíblicas que ele fez uso para poder chegar a essa conclusão são totalmente equivocadas, né? Ele Romanos 13:11, né, fala da profundidade, né, do conhecimento, do saber de Deus,
quão insondáveis são o saber, a sabedoria divina, o seu conhecimento, né? E aí Lutero diz para Erasmo, o que está escrito ali é o que é insondável, é a mente de Deus. O que é insondável a nós, seres humanos, não são as escrituras que são insondáveis, né? O que Paulo está afirmando é isso. Insondável é a mente de Deus, não é as escrituras que são insondáveis, né? É, né? E, né? E em Isaías, né, 40, quando ele afirma, né, quem conheceu, né, a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, é a mesma coisa. Lutero vai afirmar, é a mente do Senhor quem conheceu, ninguém conheceu, né? Quem foi o seu conselheiro? Ninguém foi seu conselheiro, né? Então, a mente do Senhor, não as escrituras, que nós não alcançamos, né, a sua claridade. Ele faz essa distinção básica. Deus e as escrituras são duas coisas diferentes. Não menos do que são duas coisas, o Criador e a criatura. Podemos dizer aqui o próprio Deus e a Bíblia, né, que foi uma ferramenta criada, né, para ter a comunicação com o homem. Ninguém duvida que há muitas coisas abscônditas, escondidas, difíceis de entendimento em Deus. Coisas que ignoramos, como ele mesmo diz no tocante ao último dia. E aqui é uma referência, né, aos últimos dias, ao retorno de Cristo, né? Então, é algo insondável. Qual o último dia? Né? Quando será o último dia? Quando é a volta do Senhor? É algo insondável isso, né? Porque isso faz parte da mente de Deus, né? Não compete ao homem saber isso, né? Mas aí está relacionado ao próprio Deus, não à Escritura. Admito por certo que não há muitas passagens obscuras e abstrusas, não por causa da majestade dos assuntos, mas por causa da ignorância nossa em matéria de vocabulário e gramática. O que ele está dizendo? Quando aquele texto foi escrito, ele foi perfeitamente compreendido, né? O nosso distanciamento gramatical, cultural, histórico, né, que dificulta a nossa compreensão daquilo que, né, Deus falou para os seus, né? Então, a dificuldade não está na própria escritura em si, mas em nós, né, que não conseguimos alcançar seu vocabulário, ou seja, a sua gramática, né, a nossa ignorância acerca desses aspectos, né, do hebraico, do grego, como foi escrito, né, da forma que foi escrito. Mais à frente também ele fala, né, sobre o contexto, a gente compreender também esse contexto, ele vai falar um pouco sobre isso, né. Então, a resposta, né, inicial do Lutero é essa. Se você quer falar sobre coisas difíceis de entender na Bíblia, você fala, mas Romanos 13, Isaías 40 não fala que tem, né, coisas que são profundas que são incompreensíveis para a gente, né? Coisas que são insondáveis para a gente. Não é a palavra que é insondável, não é a palavra que é incompreensível, que é, né, incompreensível a gente, né? Mas são os juízos de Deus, né? É a sua mente, né? Quem sabe o que passa na mente do Senhor? Somente o próprio Deus, né? Então, essa passagem refere-se ao próprio Deus, não faz referência às Escrituras, né? O segundo ponto que eu vou destacar é a definição do livre-arbítrio, que Erasmo vai fazer, e o uso do livro de eclesiástico, não é eclesiastes, né? Lutero afirma o seguinte, né, acerca, primeiramente, falar de eclesiástico. Eclesiástico, primeiro, não é um livro canônico, né? Então, você está usando, né, um livro não canônico para defender, né, aquilo que você afirma ser doutrina bíblica, né? Poderia desconsiderar esse fato, né? Desconsiderar o próprio livro, né? Porque não há reconhecimento
dos judeus acerca da canonicidade desse livro, né? Mas ele vai responder dentro do próprio livro de Eclesiástico, né? E as respostas de Lutero, né? Elas são ponto a ponto, trecho a trecho, né? É tanto que o livro de Lutero ele é 2 ou 3 vezes maior do que o livro do Erasmo de Roterdã, né? Porque ele vai respondendo ponto a ponto acerca das, das afirmações de Erasmo, né? A definição, né? Então Erasmo ele vai definir livre-arbítrio da seguinte forma: entendemos aqui por livre escolha uma força da vontade humana que capacita o ser humano a dedicar-se às coisas que levam à salvação eterna ou voltar as costas a ela. Além de criticar ele ter usado um livro não canônico, Lutero depois pergunta: mas e a definição dos termos que você usou, né? Como pode um filósofo, né, não definir os termos daquilo que ele está usando, né? Força de vontade, o que é força de vontade humana? O que é capacidade do ser humano, né? Que força é essa? Que capacidade é essa, né? Lutero faz essa crítica, ele não define esses termos, né? Que leva como? Como que é isso? Né? Então ele coloca a definição e não explica, né? Como os termos utilizados na definição, né? Eles né, são compreendidos. Né? Então o próprio Lutero afirma, né? Eu vou usar a maneira dos dialéticos, né? Conforme você gosta de utilizar, e faz esses diversos questionamentos. E depois Erasmo, ele define 3 pontos acerca do livre-arbítrio. Né? Então ele tem uma definição geral do que é, e depois afirma que esse livre-arbítrio ele pode ser dividido em 3 características. O primeiro dele, ele pode ser um livre-arbítrio rígido, ou seja, o homem não pode querer fazer o bem sem a graça especial. E ele afirma que aceita esse ponto. Né? Aí aqui né, já fica bem explícito, né? A contradição entre esse ponto rígido que ele disse que aceita e o que ele definiu o que é o livre-arbítrio, né? Porque o rígido é o homem não pode querer o bem sem a graça, né? Então ele precisa de um auxílio. Né? Na definição, ele teria afirmado que a força da vontade humana, mas é a vontade humana ou é o auxílio divino? E esse foi o ponto aceito. Né? Ele diz, não, mas tem mais dois outros que eu não aceito. Que é o ainda mais rígido. Só pode conduzir o homem ao pecado. Ou seja, esse livre-arbítrio só conduz o homem ao pecado. E que somente a graça divina pode conduzir à bondade. E o terceiro, que ele chamou, né? E esses termos são do próprio Erasmo, né? O rígido, o mais rígido e o mais rígido de todos, não tem qualquer sentido que Deus é a causa tanto do bem quanto do mal, perdão pelo acento errado aí, que em nós existe. Aí Lutero, né, eu não sei se vocês conseguiram perceber, né, mas no final, não apenas o primeiro ponto que Erasmo diz que aceita, né, contradiz com a sua definição do livre-arbítrio. Mas o Lutero responde da seguinte forma: você parece não saber o que está dizendo, Erasmo. Esses não são realmente 3 diferentes pontos de vista. São um único, expresso mediante diferentes palavras, em ocasiões diferentes por seus oponentes. Sua definição do livre-arbítrio, em coisa, aqui era um M, perdão novamente, em coisa alguma assemelha-se ao primeiro ponto de vista, o que você declara aceitável. Né? Então, além desse, que ele diz que aceita, ser contraditório à definição, os 3, no final, dizem a mesma coisa. Né? Porque se o primeiro diz que o homem não pode querer, que ele necessita da graça, o segundo diz só pode ser conduzido a um pecado e, portanto, somente a graça que conduz. Então, somente a graça que conduz é a graça agindo no homem. Né? E se é a graça, então, né,
Consequentemente, a terceira definição, né, está incluída, que é a causa das coisas, né, são resultado da ação divina. Né? Então, os três, eles dizem a mesma coisa. Né? O que você escreve, afirma Lutero, significa que tentar ser bom está e ao mesmo tempo não está no poder do livre-arbítrio. Se isso não é absurdo, eu gostaria de saber o que é. Né? E o terceiro aspecto, né, da resposta de Lutero, e aqui a gente vai prosseguir para outros temas, né, para a gente caminhar para o final, acerca da interpretação bíblica de Erasmo, que Erasmo faz. Né? E aqui eu deixo um ponto, né, um parêntese aí, que é o livre-exame não é livre-interpretação. Lutero não fala isso assim explícito, né, em seu texto. Né? Isso aqui é um parêntese que eu estou fazendo acerca da interpretação bíblica. Por quê? Muitas vezes se critica a reforma porque afirma-se que a reforma deu a livre interpretação da Bíblia. Não. Né? Os reformadores não propuseram a livre interpretação. Eles propuseram o livre exame, para que o cristão possa examinar, mas livre interpretação não. Interpretação exige um método. Né? E é exatamente quando você lê, né, a resposta de Lutero a Erasmo, né, você percebe que a crítica que Lutero está fazendo também é a interpretação que Erasmo faz do texto bíblico. Ele afirma o seguinte: você criou uma nova maneira de perder de vista o significado óbvio de um texto. Por quê? Nesse ponto aqui dessa resposta, né, Lutero está respondendo acerca da dureza do coração do faraó. Né, lá, né, quando os hebreus estão no Egito, né, na sua saída do Egito. Né. Erasmo afirma, né, que o faraó endureceu seu coração. Né. Só que a Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó. Né. Quer dizer, Lutero está afirmando, você criou uma nova maneira de perder de vista o significado óbvio do texto. Porque o texto diz que foi Deus que endureceu o coração do faraó. Então é óbvio que foi Deus. Eu não preciso estar criando artifícios para dizer outra coisa que aquilo que o texto não está dizendo. Você insiste que os textos que se manifestam claramente contrários à ideia de livre-arbítrio devem ter alguma explicação que traga à tona o seu verdadeiro sentido. E nós devemos insistir que tal explicação só se torna necessária quando é absurdo manter o sentido literal de alguma passagem bíblica. Em todos os demais casos, devemos aceitar o seu sentido simples e natural das palavras, guiadas pelas regras de gramática e de hábitos de linguagem que Deus criou entre os homens. Simples assim, né? E mais à frente ele vai afirmar que o texto ele deve ser analisado em seu contexto para descobrir o alvo e o propósito do autor. Né? Então, esses aspectos, né, que eu destaquei acerca, né, desse embate entre Erasmo de Roterdã e Martim Lutero, né, um momento, né, em que você pode dizer que definiu, né, o que é a reforma, né, o que é essa reforma proposta por Martim Lutero, né? Esse escrito, essa resposta, né, é, né, o ponto de chegada, né? Você teve vários escritos, né, que culminam nesse escrito, né, nessa resposta de Lutero a Erasmo, né? É um livro recomendadíssimo, né, para que, né, a gente compreenda a dinâmica da reforma. Né? Como eu gostaria que meus opositores percebessem que, quando advogam a causa do livre-arbítrio, estão negando a Cristo. Se podemos obter graça divina mediante o nosso livre-arbítrio, então não temos necessidade de Cristo. E se temos o Cristo, não precisamos do livre-arbítrio. Aqueles que defendem o livre-arbítrio atestam sua negação a Cristo por meio de suas ações.
porquanto alguns deles chegam ao extremo de apelar à intercessão de Maria e de santos, não dependendo de Cristo como único mediador entre Deus e o homem. Todos esses têm abandonado a Cristo em sua obra como mediador e gracioso Salvador, considerando os méritos de Cristo de menos valor dos seus próprios esforços. A gente vai avançar mais um pouco, né, para a gente caminhar para a conclusão, que é o momento, né, e a reforma, né, então teve aquele embate e a reforma ela continua avançando, né, e que a reforma ela torna-se protestante, né, até então você tinha a reforma, então ocorre um evento que vai dar o nome de reforma protestante, né. Na dieta de Spira, em 1526, ou de Speyer, né, como alguns escrevem ou afirmam, foi decidido, né, e aqui a gente tem que pensar a Alemanha, né, ela foi unificada somente no século XIX, então a gente está pensando, né, um conjunto de territórios que são autônomos, né, frente ao imperador. Não é o imperador do Sacro Império Romano Germânico que decide e aí automaticamente as decisões elas são acatadas pelos príncipes territoriais. Não, né? Você tem, né, uma autonomia muito grande dos príncipes em relação a isso. Eles vão se reunir em 1525, e entre eles, né, entre os príncipes desses territórios, né, desses diversos territórios, desse que a gente vê posteriormente chamado de Alemanha, vão decidir que cada território é autônomo para decidir se vai ser católico ou se vai ser reformado, né, em 1526. Né. Quando é em 1529, eles vão se reunir de novo, né, nesse mesmo lugar, né, só que a dinâmica vai mudar, né, vai ter uma pressão muito grande, inclusive do imperador, né, para que seja retornada a antiga fé, ou seja, todo o território, né, ele retorne para a Igreja Católica Apostólica Romana, para o seu domínio, né. Então, os príncipes os eleitores, né, e aí são, né, aqueles que têm o domínio político, né, econômico, né, e militar daquele determinado território, né, os que são protestantes, os que são reformados, né, já tiramos os termos no momento errado, os que são reformados, os que se reformaram, deveriam retornar, né, a ter o domínio da Igreja Católica Apostólica Romana, né. A maioria, né, foi favorável para que, porque tinha a maioria dos territórios ainda pertenciam, né, a príncipes que eram católicos, e tinha a pressão do imperador sobre eles para que fosse definido, né, que todo o território do que a gente chama atualmente de Alemanha, todos aqueles territórios, né, fossem retornassem à sua antiga fé, ou seja, a Igreja Católica Romana. Né. E aí o que acontece? Houve somente um pequeno grupo de príncipes e de cidades que se pronunciou contra a eliminação de resoluções aceitas por unanimidade solenemente. Que decisões essas? As decisões de 1526. Foram derrotados, né? Então, a resolução deles não foi aceita, né? E aí, a partir de 1530, 1531, especialmente, vai ter guerras, mas a gente não vai avançar para esse período, né? Depois apresentaram um protesto. Em decorrência, passaram a ser designados de protestantes. Né? Então, aquela reforma da igreja, né, reforma religiosa, reforma, né, que se iniciou na igreja, que se iniciou na teologia, ela agora toma a política, né, ou toma o campo político, ou a área da política, né, e a partir desse movimento, né, desses príncipes e dos eleitores dessas cidades que protestam contra a retomada dos seus territórios para a Igreja Católica, né? Isso não era pouca coisa, significaria muita coisa, né? Envolvia muita coisa, estava em jogo quanto a isso, né? Então eles se posicionam ao contrário, né? De retornar para o catolicismo,
E então, a partir desse momento, a reforma passa a chamar-se protestante, né? Porque os príncipes protestaram, né, contra a retomada dos territórios que já pertenciam à Igreja Reformada a retomarem para a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Para a gente só fazer um panorama geral, né, da reforma, a gente está falando aqui, né, e a gente viu aí até 1529, né, para a gente pensar, né, como movimento político, que aí define a reforma como reforma protestante, né, e o posicionamento dos príncipes, né, daqueles territórios, né, era definido para manter a reforma né, ou a reforma perder totalmente a sua força ali no território da Alemanha, né? Ela vai expandir, né? E aqui a gente tem que pensar, né? Como eu falei, são territórios, né? Gradualmente, né, ela vai cidades e cidades, né? Bispados e bispados vão se reformando e aí parte da Alemanha ela, né, é reformada a sua igreja, né? Ainda na década de 1520, né, essa reforma também vai acontecendo na Suíça, com Zwinglio, né, inicia a reforma na Suíça. Né, depois ele afirma até que começou antes de Lutero a reforma, né, na igreja, né, em Zurique. Né. Então, ainda na década de 20, essa reforma vai expandindo, né, tem seu reflexo na França, como eu falei inicialmente, na Espanha, em Portugal. Você já vai ter na década de 20, antes de ser instalada a Inquisição em Portugal, porque ela foi em 1536, na década de 20 já vai ter pessoas presas sendo acusadas de serem seguidores de Lutero, né? Ela vai, né, avança para a Holanda, a gente pensa aí os Países Baixos, né? A gente está no mapa atual aí, né? A Dinamarca avança, né, para a Inglaterra e, como eu falei anteriormente, né, somente na década de 30, né, do mesmo século, na década de 30, vai ter a reforma inglesa, depois a reforma escocesa, né, com John Knox, a reforma, né, aqui avançando para os Países Baixos, aí vai ser importante para a independência, né, dos Países Baixos frente à Espanha, né. E aqui a reforma, né, na década de 30, vai avançar com Farel, posteriormente com Calvino também na Suíça, né, na cidade de Genebra. E esse embate que Zwingli teve com Martin Lutero na década de 20, ele é importante para a gente observar o problema que vai existir entre Lutero e Calvino, né? Eles vão ser grandes cooperadores, vão trabalhar muito juntos, mas vai ter alguns pontos que nenhum nem outro irão abrir mão, né? A exemplo da ceia, né? Martin Lutero vai produzir a concepção, né, de consubstanciação, né? Enquanto Zwingli, Farel e Calvino, né, vão afirmar não, ali não é o corpo de Cristo, ali é só a representação do corpo de Cristo. Então esse é um ponto que vai distanciar, né, a reforma suíça, né, seria talvez mais conveniente chamar reforma suíça, né, do que reforma de Calvino. Calvino posteriormente tem, né, uma propulsão maior, né, e toma muito à frente da reforma, né. E nessa relação entre Calvino e Lutero vai ser Melanchthon, né, que vai intermediar bastante. Tem inclusive uma carta que Lutero escreve, perdão, que Calvino escreve para Lutero, uma carta muito afetiva, né, que Calvino escreve para Lutero, chama Lutero de pai constantemente, né, colocando essa figura paterna em Lutero, né. Mas infelizmente Melanchthon não entregou a carta para Lutero, porque os pontos que Calvino colocava ali, Lutero já tinha se definido que não aceitaria mudança naqueles pontos. Né? Então, Melanchthon decidiu não apresentar, então a gente não tem a resposta de Lutero, né, acerca disso. Então, a reforma
ela vai, né, ampliando pelos territórios alemães, pela Europa e assim sucessivamente, né? Atravessa, né, aí para as ilhas aí, né, inglesas, escocesas, tá? E para a gente finalizar, a gente vai passar do tempo aqui, rapidamente também, poucos minutos, sobre os legados da reforma, né? De um modo ou de outro, legados da reforma afetaram, né, faltou uma vírgula ali, todos os aspectos da vida e do pensamento moderno. Descrições e análise desse legado preenchem mais prateleiras de bibliotecas que a maioria de nós é capaz de imaginar, né? Carter e Lindbergh. E aqui eu vou destacar alguns pontos brevemente. A reforma católica, né? Inicialmente, no século XIX, né, os historiadores alemães eles definiram, né, essa reforma católica como contra-reforma, né, trazendo a concepção de que, né, o Concílio de Trento ele foi convocado exclusivamente em resposta, né, à reforma protestante. Foi um elemento, sem dúvida, de peso, né, o Concílio de Trento, né, as reuniões em Trento, né, mas atualmente, né, no século XX, os historiadores passaram a compreender, né, aquela reunião como uma reforma católica que responde também, né, mas não só, às indagações, né, e ao movimento da reforma protestante, né, mas tenta responder ou trazer respostas ou trazer novos paradigmas para a igreja que respondam a problemas que eram anteriores à reforma e passam pela reforma, né? Então, a reforma católica, né, a partir do Concílio de Trento, ela é sim uma resposta também ao movimento da reforma protestante, né? Então a gente tem a reforma, talvez essa reforma católica talvez acontecesse sim que houvesse a reforma protestante, né? Porém foi, né, um elemento potencializador para que mobilizasse, né, as forças católicas para se reunirem, né? E aí você tem praticamente uma nova igreja, uma igreja com outros aspectos, uma igreja definida, né, que é essa chamada essa igreja tridentina, que é a igreja, né, pós Concílio de Trento, né? Ela se define mais rigidamente em alguns aspectos, né? Muda algumas coisas em relação a exatamente esse embate devido ao protestantismo, né? Então esse é um ponto, né? É um legado, né? E aí você mobiliza, né? Foi necessário, foi potencializado, né? A mobilização católica para que a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Se definisse como instituição, né? Ou se redefinisse. Na educação, bem, tem nem muito que a gente falar quanto a isso, né? Para as pessoas terem acesso à Bíblia e lerem a Bíblia, né? É necessário elas saberem ler. Né? Então você tem, né? A potencialização, né, do incentivo, né, e aí avanço de escolas, universidades, né, você tem um trabalho importante, né, da reforma protestante acerca da educação. Consequência disso, né, ou desdobramento disso, as ciências, né. E aqui um fato, né, o rompimento, né, da reforma protestante, né, e a sua abertura para as novas ideias, né, o protestantismo ele foi visto assim, né, como serem abertas às novas ideias, a crítica ao aristotelismo, né, isso vai trazer mais possibilidades a o desenvolvimento científico, né, e aqui eu estou usando ciência, né, pensando aqui século XVI, século XVII, século XVI, né, o que era ciência, né, ciência é a filosofia natural, é a astronomia, né? Não definida nos nossos termos atuais, né? Mas essa mudança de paradigma da reforma, né, também contribui substancialmente para uma mudança de paradigma acerca, né, da ciência, né? A tal ponto que, por exemplo, o historiador Regis Reuters, né,
ele faz a afirmação de que alguns católicos passaram a denominar, né, o sistema copernicano de sistema calvino-copernicano, né, porque houve uma associação mais fácil dos reformadores, né, para aquelas ideias que, né, em seu tempo, eram novas, né, aí acerca da ciência. No campo do direito, né, e aqui eu deixar, por exemplo, né, a figura do jurista Hugo Grotius, né, você vai ter elementos aí como, por exemplo, o direito à resistência, que alguns dizem começa em Calvino, mas outros afirmam não, que já é em Lutero, né? A liberdade de consciência, claro, não em nossos termos atuais, né? Mas você tem elementos ali que vão ser fundamentais, né, para conduzir essas percepções, né? E aqui, para a gente finalizar as artes, né? Eu botei esse ponto das artes porque muitos críticos, especialmente vindo dos católicos, né? Não, protestantes destruíram as artes, né? Acabaram com as artes. Há uma certa confusão, né? Devido à iconoclastia, né? De fato, né? Houve um movimento dentro da Reforma que agiram, né, de forma iconoclástica, né? Quebrando as imagens, né? Mas isso não significou, né, posicionar contrário às artes de forma nenhuma. E as artes em geral, né? Aqui eu coloquei essa imagem, né, esse quadro de Jacob Jordaens, talvez se pronuncie Jacob Jordan, né? Poderia utilizar outros, né? Rembrandt, por exemplo, talvez seja o mais conhecido na pintura, né? Mais renomado pintor. Então, não houve um posicionamento contrário, né? No caso, por exemplo, da distribuição das imagens, aí a iconoclastia, né? Foi, né, por ter as imagens, ter essa percepção de idolatria das imagens, né? Mas Lutero ele incentivou as artes, incentivou a ciência, incentivou as artes. Né? O próprio Lutero também era músico, né? Então você tem a música, né? Por exemplo, né, como elemento que Lutero valorizou muito, né? Inclusive compositor, valorizou muito que fizesse parte da liturgia, né? Alguns queriam tirar, né? E ele falou não, né? Ele foi enfaticamente favorável porque a música ela fosse, né, um elemento da liturgia, né? Literatura, a gente poderia citar, por exemplo, Giovanni, né? O Peregrino, né? John Milton, né? Então, as artes também foram um elemento, né, que a reforma contribuiu substancialmente. Aqui está a referência, ou as referências bibliográficas que eu utilizei, né, nas três apresentações, né? Recomendações especiais, no caso aqui, o Roland Dayton, Cativa a Palavra, é uma ótima biografia de Lutero, né? Martin Dreher, excepcional, né? Biografia também de Martinho Lutero. Aqui, dos seus escritos, né, não poderia deixar, né, de incentivar a leitura, né? E aí você tem a opção, né, pela tradução condensada da leitura fiel, não é uma tradução na íntegra do texto, né? É uma parte que é traduzida, uma parte explicada e a outra parte é traduzida na íntegra, né? E aí o tradutor chamou, né, de tradução condensada, né? Então é uma parte do livro, né, de Lutero, de servo-arbítrio, mas ele está na íntegra nessa obra selecionadas, não esqueci de botar aqui, é o volume 4, né? Dentre os textos do volume 4, porque as obras selecionadas, se eu não me engano, são 13 volumes, e o volume 4, entre os textos do volume 4 está a vontade cativa. Para ter uma percepção geral sobre a reforma, Carter Lindbergh,
um livro excepcional sobre a reforma protestante, né? E aqui a gente, né, chega ao final, traçando esse panorama da reforma. Em 1546, né, Martim Lutero falece e foi sepultado, né, na Catedral de Wittenberg, né, onde ele passou a maior parte de sua vida. Encerramos por aqui e agradeço a todos.